Olá, seja a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 32 a seguir. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, a palavra do Senhor é maravilhosa. Paulo diz que muitos dos nossos irmãos, levando a palavra do Senhor, foram torturados. Deus permitiu que algum dos seus filhos fiéis experimentasse grandes sofrimentos e provações. Embora desfrutassem da comunhão com Deus, Ele não nos livrou a todos do sofrimento e da morte, como está do versículo 35 ao 39, onde se fala: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Glórias a Deus. Note, irmãos, que pela fé alguns escaparam do fio da espada, como está no versículo 34. E também pela fé alguns foram mortos pela espada, a fio da espada, como está no versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. A verdadeira fé, irmãos, não somente levará os crentes a fazerem grandes coisas para Deus, mas também às vezes os levará a sofrimento, perseguições, aflições e privações. A fidelidade a Deus não garante conforto nem livramento da perseguição neste mundo. Ela nos garante, no entanto, a graça, ajuda e força de Deus em tempos de perseguição, de provação ou de sofrimento. A Bíblia nos diz no versículo 38: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos. Os santos fiéis de Deus recusaram-se a conformar-se com os decadentes padrões do mundo, glórias a Deus, e a desfrutar dos seus prazeres imorais, e em troca disso receberam o desprezo e aflições do mundo. Hoje, na nossa geração, é o contrário. Os pastores fraudulentos estão aí, irmãos, arrancando a lã das ovelhas. Os pastores fraudulentos estão aí, vivendo nas suas mansões, nos seus carros importados, nas suas piscinas, nas suas fazendas. Então você vê a diferença de quem é fiel a Deus e quem não é. Naquela época o povo era desprezado porque não se aceitava as coisas do mundo, rejeitava o mundo, e eles eram rejeitados pelo mundo
E embora houvesse bênçãos prometidas aos fiéis no Antigo Testamento, como está em Deuteronômio 29:9 ou Josué 1:8, tiveram de suportar aflições e privações, como está do versículo 35 ao 38. No Novo Testamento, os fiéis são ensinados a esperar adversidades, como está lá em 2 Timóteo 3:12, e se identificarem com a cruz, como está em Mateus 10, versículo 38. E aí seguir como um homem de dores, aleluia, como o nosso próprio Jesus foi citado em Isaías 53, homens de dores. É assim que nós temos que ser. Isaías 53:3 diz que Jesus era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Querida igreja, seguidores de Cristo desse canal, a missão de Jesus envolveria muita dor, sofrimento, desagrado e pesar por causa dos pecados da humanidade. Semelhantemente, todos que seguirem a Jesus e esta palavra provavelmente terão sofrimento e frustração de algum modo. Aquele que agrada a Deus vai aborrecer o mundo e aqueles que servem o mundo, irmão. Aquele que agrada a Deus não está atrás de riquezas materiais, nem de bênçãos materiais, mas está buscando o reino de Deus. Tudo se confirmando nas Escrituras e o inimigo tentando enganar o povo. Fique firme no Senhor Jesus. Deus te abençoe, te dê um bom final de semana. Em nome de Jesus.